Eu não queria que ele tivesse as mesmas dificuldades e bloqueios que eu tive. O dinamismo que ele te dá com as brincadeiras faz você fixar melhor. Os pais delegam para a escola a educação, e não é o inverso, a educação tem que vir de casa para a escola. É o dia a dia, assim mesmo, de você colocar a meta de eu vou estudar 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, porque quem trabalha, é mãe e dona de casa, tem uma tríade muito grande, né? E a rotina muda todos os dias. Gente, vamos começar então aqui a nossa entrevista com a nossa aluna do Aprender Inglês Brincando. E eu não vou apresentá-la, não, vou deixar ela se apresentar. Então, conta pra gente, quem é você? Quem é você nesse mundão? Eu sou a Michele, mãe do Daniel, ele tem 3 anos. Quanto tempo, em média, que vocês falam inglês, você com ele na sua rotina por dia? Colocando 12, 15 horas que ele fica acordado, a gente fala umas 7 horas e meia em inglês. Uau! Isso é um marco, gente. Isso é muito legal a gente ver que se esforçar, você consegue chegar nesse resultado. Porque pensa em chegar nesse resultado, você adulto há um tempo atrás, né? Quando você começa a estudar inglês na sua vida. Então, eu vou te perguntar, você já estudava inglês antes? Como é que é seu histórico com inglês? Eu venho de escola pública, né? Então, eu não saía do verbo to be, não aprendi o que era verbo to be quando adolescente na escola pública, e aí meus pais não poderiam pagar um curso de inglês para mim, então eu tive que criar algumas ferramentas, e aí umas que eu criei foi de não gostar do inglês, então eu coloquei na minha cabeça que eu não gostava do inglês. E aí, quando eu tinha... E aí você cresceu assim, né? Não... Isso, e isso mudou. Eu criei um bloqueio para mim, que eu não gostava do inglês. Só que quando eu cheguei na época da faculdade, que eu precisei fazer minha monografia, eu precisei traduzir um livro para usar na minha monografia. E eu falei assim, e agora? Eu não tenho como pagar um curso de inglês, mas eu preciso fazer a tradução desse livro. Então eu peguei o dicionário, a gente já tinha computador, lógico, enfim, mas eu sou da época da internet discada, então eu tinha que ir traduzindo na mão. E aí eu falei assim, não, eu preciso aprender, como você diz, esse trem. E aí o meu professor falou assim, olha, essa tradução tá muito boa, dá pra gente usar isso, isso e isso, porque também tem muito termo técnico, então facilita, né? E aí, quando eu fiz 28, aí eu entrei numa escola de inglês, e aí eles me fizeram uma avaliação, falou assim, olha, você pode ir pro intermediário. Eu falei, tá bom, né, se vocês estão falando que eu posso ir, eu vou. E aí eu fui do jeito que eu fui, né, e só que eu tinha ficado muito tempo sem estudar, mas aí eu tive que parar, porque aí logo meu filho nasceu, e aí eles me jogaram já para avançado, mas ainda tinha muitas lacunas que não se fechavam. Aí depois eu comprei um outro curso que me decepcionei, até que eu cheguei no Aprender Então, Inglês Brincando. nessa época que você teve o Daniel, né? Você decidiu que você queria criar ele bilíngue, que você falou assim, nossa, eu passei por... Como que foi essa decisão sua? Por que você resolveu ensinar inglês para o seu filho? Porque eu não queria que ele tivesse as mesmas dificuldades e bloqueios que eu tive. Se eu tenho a oportunidade de dar esse benefício para ele, porque é um presente, né? Você quis começar logo cedo por causa dos bloqueios também, de tudo que você passou, né? Porque você acabou de contar aqui, tá vendo? Não sabia essa parte dessa história, porque no seu TCC você já passou, tá vendo? Olha, não tinha nada a ver, você está dentro do Brasil para fazer uma tese sua, enfim, né? É da área de saúde, e aí mesmo assim você se deparou com a necessidade do inglês. Sim. Só aí você começou enfim, encontrou um outro curso e aí começou a ensinar inglês para ele. E aí você conseguiu se desenvolver, ele conseguiu se desenvolver, então você já começou com ele, tipo, da barriga? Isso, quando eu estava grávida, eu fazia aula nessa escola presencial. Então ele já foi escutando, e aí eu colocava só músicas para ele em inglês. Ah, mas a criança escuta na barriga? Escuta. Ela escuta e ela reconhece os sons. Eu lembro que quando ele tinha 8 meses, que ele começou a fazer os balbuceios, a primeira palavra que ele falou foi ball. Não foi mãe, não foi pai, não foi nada, foi ball. Às vezes as mães falam assim, gente, quando que eu devo começar? E você já teve esse tino, né? Você viu na internet alguém... Por que você decidiu
Você viu alguém que você queria copiar, alguém que você viu que estava tendo resultado? Não precisa de citar nomes, mas você viu que você fosse, olha, se a pessoa está conseguindo, eu vou conseguir também? Não, logo no começo, não. Entanto que eu conversando com essa professora que me dava aula nesse curso, ela falou assim, não, fazer bilinguismo para criança é muito ruim. Aí eu, como profissional da saúde, eu sei que o quanto mais estímulo você der para criança, melhor vai ser. E aí eu fui procurar o que era bilinguismo na parte teórica. E aí eu falei assim, comecei a fazer palavras soltas, né? Então eu falava good morning, nananana, mas tipo assim, palavras soltas. E aí eu precisava de alguém que falasse assim, ó, é assim, assim, assim que você vai fazer, mas não tinha até então ninguém. Qual a Mas era idade do com. Daniel nessa época? Ele já tinha um ano quando eu encontrei essa pessoa. Mas eu já estava aí fazendo com ele, mesmo palavras soltas, eu Na já sua estava cabeça. inserindo para ele. E aí, quando eu encontrei, mas eram palavras prontas. Não ensinava eu a criar novo vocabulário, sabe? Novas frases, novas situações. Então, eram frases prontas. Hoje, eu pego os meus vídeos de 2 anos atrás, eu morro de vergonha de mim mesma. Porque, assim, é lógico que todo tropeço é válido porque você conseguiu continuar caminhando, óbvio. Mas eu falo, gente, como eu falava isso? E eu nunca tive vergonha. Então, assim, aqui no bairro onde eu moro, ele é o menino que fala inglês. Porque eu, dentro do mercado, dentro do banco, e não é para me exibir, não, é porque ele tem que saber que todo mundo fala várias línguas e tá tudo certo, entendeu? Cada um fala a língua que convém. E é muito engraçado que as pessoas falam assim, ai, como que fala isso para ele? Eu falo assim, não é assim. Você tem que começa a puxar a conversa com ele que ele vai falando, né? Porque Que não é um lindo, ele boneco vai de falando. tradução. Não é. Isso é um mito, né? Muito bom você ter tocado nesse assunto. As mamães, elas acham assim, ai, isso aqui é garrafa. Como é que fala isso aqui em inglês? E não tem nada a ver. O cérebro da criança, ele vai ali soltando palavras. A mãe precisa de entender, por isso que é tão importante, né? E vendo que está funcionando, que está progredindo. Quando ele vai conversando, ele vai ali. Deixa eu ver, qual que é o vocabuláriozinho que está mais fácil aqui no meu cérebrozinho? Ah, não é falar garrafa, é falar bottle. E aí acaba que a criança, né, vai falando. E as pessoas querem que, fala isso aqui para mim, fala isso aqui, pergunta em português e espere em inglês. E eu acho isso tão engraçado, né? Como que a falta de informação, que a gente precisa de ir mudando isso mesmo, a mentalidade das pessoas. Aí ele foi para a escola quando ele fez 2 anos. E aí eu lembro que quando nós fizemos a entrevista na escola, que era bilíngue, elas falaram assim, nossa, ele já vem com vocabulário muito bom e com estrutura de frase, porque ele respondia 90% em inglês para elas. Aí eu falei assim, eu estimulo em casa, né, e tal, e elas ficaram encantadas com isso, porque eu estimulava em casa, porque os pais acham que a escola, isso independente da língua, né, os pais delegam para a escola a educação, e não é o inverso, a educação tem que vir de casa para a escola, mais que seja corrido, os pais têm que ter essa responsabilidade escolar, né, e aí ele foi aprendendo com as outras crianças que só falavam português, até aprender inglês, ele foi aprendendo português também. Isso é muito curioso, né? Isso te bother, né? Isso te chateou, por exemplo, assim, tô colocando meu filho numa escola bilíngue para ele aprender inglês e agora ele está aprendendo português, tá voltando de lá falando português. Isso te Me chateou. chateou? Muito, muito. Então, que foi um dos motivos de troca de escola. Porque o inglês que estava voltando era inferior do que eu estava aplicando em casa, que eu sou leiga em educação em inglês, né? Se for comparar uma professora de inglês, eu sou leiga. Situação, você é fisioterapeuta, então assim, não tem jeito, né? O que você passou de horas estudando fisiologia, corpo humano, é o que uma outra pessoa passou Não. de horas para ela ser especialista na área dela de ser professor. Nesses 3 anos de caminhada, me conta um perrengue que você passou, assim, que você tentou e que você falou, nossa, vai ser muito difícil, e agora você está conseguindo. É o dia a dia, assim mesmo, de você colocar a meta de eu vou estudar 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, porque quem trabalha, é mãe e dona de casa, tem uma tríade muito grande, né? E a rotina muda todos os dias. Por mais que você se programe, exemplo, eu tenho a minha agenda dos meus pacientes, mas entrou férias dele, eu tenho que mudar. Porque eu preciso encaixar a minha rotina com a rotina dele para que um não atrapalhe o outro e todo mundo saia bem. E aí alguma coisa vai perder.
né? E aí a mãe acaba deixando as coisas dela para segundo plano, porque tem outras prioridades nesse meio caminho, que é a casa. E o que, que é a casa? É a alimentação dele. Então, tudo vai remeter a ele. É um tempo livre para ele, é um tempo de atividade lá fora com outras crianças para ele. E é muito engraçado hoje em dia, assim, ele fala assim, eu sou bilíngue. Aí as crianças olham para ele assim, e agora meu esposo está ensinando para ele espanhol, aí ele fica, I speak English, Portuguese and Spanish. Ó, Aí eu falei, filho, aí ele, não, mas eu falo, mãe, mas eu falo. é lindo demais, né, Então, gente? assim, a criança que ela tem esse, né, essa abertura para uma nova língua, ela pega com facilidade todas as outras, muito. E, assim, é engraçado que às vezes pronúncia, né, de algum perrengue, pronúncia de alguma palavra, ele olha para mim, não, mãe, não é assim. E aí ele me corrige. Eu falo, menina, você só tem 3 anos. Dificuldade, uma vez eu pedi para uma moça me dar 200 gramas de presunto em inglês e ela me deu 2 quilos. E eu não sabia onde enfiar minha cara. Né? Foi um dos perrengues, assim. Então, é difícil. Não é fácil você se acomodar com outra língua, né? Mas você aprende, você leva, é persistência. Se você não tiver persistência em tudo, você não alcança. Bom, exatamente isso. E a gente começa e a gente vai se superando, né? E o que você vê, assim, que foi de diferente? Como que era a Misha antes do aprender inglês brincando e depois do aprender inglês brincando? O que que esse curso mudou na sua vida, assim, em termos de inglês, assim? Você acha que fez diferença, como você olhava para o inglês, a forma de aprender o inglês? Eu presto atenção na construção da frase que eu vou usar. E como a Michelle mesmo fala, né, eu tenho conteúdo, mas às vezes desestruturado. Então, a minha construção da frase saía errada, e aí eu falava, então estava tudo bem para mim, né, e aí eu vejo isso nos meus vídeos. Então, enquanto estou construindo a frase, por mais que seja automático, isso para mim, a construção, seja rápido, eu consigo construir, perceber meu erro e já corrigir de imediato a construção da frase errada. Então, isso me facilitou muito e eu só percebi com o aprender inglês brincando, né? Porque se não fosse, eu ia continuar construindo a frase errada, ia errado, ia errado. Iam me entender? Talvez. A comunicação, ela é via de mão dupla, né? Então, a pessoa que está lá do outro lado ia tentar, de alguma forma, me compreender, né? Mas eu ia sofrer com isso até quando? Né? Então, hoje não, eu já consigo construir a frase. E construir errado, eu já corrijo de imediato e já falo certo. Isso eu só consegui essa expertise no curso, porque até então eu não tinha. É isso, é uma evolução. E no Brasil, infelizmente, não tem, né? Isso é uma coisa bem específica do método Mido, essa parte de autocorreção. Eu sofri com isso, então eu sei na pele como que é para você pedir, por exemplo, 200 gramas e a pessoa te der 2 quilos. E isso quando a gente consegue perceber, porque muitas vezes não é uma situação assim, a gente pede alguma coisa, a gente fala alguma coisa, o outro não entende e deixa a gente falando sozinha, né? Eu que tenho experiência internacional, você também. Eu passei isso várias vezes, tipo assim, a burra, não vou conversar com ela. E eu olhava e falava assim, gente, por que não quer conversar comigo? Mas eu sou ótima. Então, assim, a gente não tem nem essa consciência. Então, ter mudado essa consciência, né, é muito bom. Então, a gente Mas ter você essa não tem consciência. vergonha não de falar, viu? Mas Errado ou certo, eu vou. é isso aí, mas essa é uma vantagem. A gente acha que não é uma vantagem. O que a gente só precisa é isso, é alguém falar, tá, mas vamos pensar, vamos começar a analisar, vamos desenvolver essa habilidade. Então, assim, isso acaba que a gente, dessa forma, vai ser mais entendido e menos ignorado. Então, né, em vez de uma pessoa só me largar lá porque eu achava que eu era ótima no inglês, ela vai conversar comigo. Então, a gente acaba que mais oportunidade de se comunicar, né? E, Misha, uma outra coisa, você acha que o curso Aprender Inglês Brincando, ele é mais teórico ou ele é mais prático? Eu digo que seja 70% prático e 30% teórico, no meu E ponto de vista. isso é bom ou ruim É para bom, você? porque a gente só aprende quando a gente tem prazer, e a brincadeira te traz esse prazer. Né? Então, se eu sentar com você para explicar, olha, você vai ter que fazer o exercício assim, 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 vai olhar para minha cara e falar, e aí?
Então, se eu te ensinar na prática, olha, a gente vai fazer esse movimento, então você vai falar assim, ah, legal. E aí, eu tenho uma memória fotográfica e auditiva. Então, eu preciso ler, preciso ver o movimento, né? E aí, quando você aprende uma língua, o movimento é você fazer aquilo, né? É você falar aquilo que precisa ser falado. E aí eu ouço. Então, eu tenho essas duas memórias. Eu preciso dessas duas memórias. E cada pessoa tem um tipo de memória, né? Lá dentro do curso a gente tem um teste, como você aprende. É para ajudar as pessoas. Claro que eu tive esse cuidado de fazer vários estímulos diferentes, então a gente tem lá atividades com figuras, atividades escritas, atividades com vídeos, enfim, brincadeiras, vários tipos de atividades, porque como é que a gente sabe que a criança aprende com qual jeito? Então, ali eu tive esse cuidado de pensar assim, bom, a mãe vai ser de um jeito, a mãe precisa de fazer isso, isso e isso. E a mãe, como é que a mãe acelera esse processo? Ela vai brincando com a criança. Então, quando você ensina, você está aprendendo, você está fixando. E acaba que a criança a gente não tem, por exemplo, a Mítia sabe como é que ela aprende, ela tem uma memória fotográfica. Como é que o Daniel aprende? Ele aprende brincando. Ele aprende brincando. Não tem jeito de você dar a mesma resposta. Ele tem memória fotográfica. Não, ele tem memória auditiva. Não tem jeito da gente ter isso. Então, lá dentro do curso, tem exatamente isso. Vários estímulos diferentes. Isso é muito legal, né? Isso eu pensei bem antes da gente fazer. E, Misha, quando que você teve certeza que o curso estava dando certo? Uma primeira coisa que caiu sua ficha assim, nossa, tá dando certo. Que eu fui cometendo cada vez menos erros. Eu vou conseguindo absorver mais coisas, e aí eu volto, né, porque a minha parte, para a minha visão, né, pegando as regras escritas e vou colocando, aplicando, olha, aqui eu posso, aqui eu não posso. Então, isso foi me ensinando, falando assim, ó, tá dando certo. E ele pede para brincar, então, porque ele adora conversar com o Pedrinho. Né? Então, é sinal que é bom. É Porque ele tem verdade. um amigo que conversa com ele na mesma língua. Ó, para quem não sabe quem é Pedrinho, esse aqui que é o Pedrinho, gente, ó. As crianças conseguem brincar e conversar também com alguns fantoches, alguns personagens aqui que a gente criou. Você acha que o curso está te ensinando a ser um pouco mais autônoma? Você estudar sozinha, está te dando algumas ferramentas? O curso, até um certo ponto, ele te segura, né? Ele fala assim, olha, vai seguindo aqui junto comigo, que aqui é o caminho. Mas aí, quando o curso percebe que você já tem bagagem o suficiente para caminhar sozinha, né, em paralelo, então, ó, me dá a mão que agora você vai trilhando e eu só vou te acompanhando. Eu tô aqui, quando você precisar de uma ajuda, eu tô aqui. E a comunidade faz isso, né? Porque aí são várias mãos fazendo um círculo só. Então, esse círculo, um ajuda o outro e faz essa roda movimentar. Então, a minha dúvida pode ser a resposta do outro, que pode ser do outro, e que a dúvida do outro vai fazer o inverso, né? Então, no começo, você anda só ali, só dentro daquele caminho. E depois você vai conseguir encontrar novos caminhos, né? E isso é importante. Então, você te permite pensar. Te permite pensar. Isso. Qual que é o diferencial desse curso, se você fosse resumir? O dinamismo que ele te dá com as brincadeiras faz você fixar melhor o conteúdo, né? Porque eu estudar, principalmente para o adulto que já tem um cérebro formado, o poder de expansão do adulto é muito menor. Então, para ele adquirir coisas novas, tem que ser uma coisa muito lúdica, né? Tem que chamar muita atenção. Tem que chegar lá na área e produzir dopamina lá. Se não produzir, que for a sensação do prazer, estou aprendendo, isso é prazeroso para mim, não vai adiantar. Então, aqui eu consigo perceber isso, que é aquela... Sabe aquele gostinho de você querer um pedaço a mais de bolo de chocolate? Então, você estuda e você fica, poxa, eu queria só mais uma página, só mais um vídeo, sabe? Então, é só mais uma frase para fazer, e isso é gostoso, porque você fala assim, eu estou me dando prazer, e o prazer é do aprender, é do saber, e aí depois você vai reproduzir com quem seja, com seu filho, ou no parque, às vezes eu estou no parque, e quando eu vejo, já falei inglês com a criança, e a criança fica olhando para mim assim, e aí eu falo português, entendeu? Porque tá no automático, tá no automático. É muito legal, né? A gente vê que tá no automático. E é muito legal isso do parque que você comentou, porque as pessoas ali ficam curiosas e assim, ali, querendo ou não, você tá propagando
Isso, gente, educação vem de casa. Hoje você falou isso aqui, né? Os pais e a escola, eles precisam andar juntos, mas a educação vem de casa. E se a mãe tem essa consciência, né? Ela acaba que ela fala: ó, se a Michelle está conseguindo, se aquela moça lá do parque está conseguindo, eu posso conseguir também. Então eu vou tentar. E dessa forma, quando a gente começa a mostrar para o mundo que existe possibilidades, você que está aí, está conseguindo, está aplicando o inglês, está falando inglês várias horas no seu dia, quer dizer, se você consegue, outras mães também conseguem. Então, é uma forma de você estar inspirando outras mamães. Quem assistir aqui, né, o nosso podcast, aqui o nosso vídeo, vai poder te procurar. Conta pra gente qual que é o seu arroba, para depois as pessoas te seguirem lá. Eu sei que você é professora de fisioterapia, trabalha com grávida de diástase. Faz aí a sua chamadinha, chama as pessoas para quem assistir esse vídeo, te conhecer lá no seu Instagram. O meu Instagram é Michelle SF Simões. Né? Eu sou fisioterapeuta e a minha jornada é grande, né? Eu sou fisiologista do exercício e cardiorrespiratório, então eu associei as duas para poder dar o bem-estar para a pessoa. Depois do Daniel, eu tive que me reinventar, né? Porque eu não queria voltar para o hospital, porque é uma demanda muito grande, são 12 horas de plantão, então para mim não daria certo. E aí eu falei, tá, o que eu posso fazer com as minhas duas especializações, além da minha graduação? E aí eu descobri, como mãe, o que eu gostaria de fazer. Então eu tenho um programa de exercício 2 vezes por semana, por 30 minutos cada. É o que a mãe pode, né? É como no exercício, a mãe vai trabalhar, como no curso, a mãe vai trabalhar com o tempo que ela tem. E qual é o tempo que a mãe tem? É uma soneca da criança por 30 minutos. Então, a mãe pode fazer comigo online, ou só fazer os desafios que eu proponho semanalmente para ela. Então, ela vai aplicando e me manda foto, e a gente vai trabalhando juntas o que precisa ser feito. Eu tenho mães que fazem 11 horas da noite no trabalho. E tá tudo bem, é o horário que ela tem para ela. E o inglês também, assim, a gente tem amigas lá no curso que estudam também no trabalho delas e tá tudo certo, porque é o tempo que ela tem para ela, né, no tempo da janta, no tempo do almoço, e cada uma vai cuidando de si e aprendendo no tempo livre que tem. Né? Isso então, mesmo, não só o inglês, mas aí, gente, ó, você mamãe que tá querendo cuidar da sua saúde, do seu abdômen, ó, procurem lá, então, eu vou colocar depois aqui embaixo também, que esse vídeo vai para o YouTube, eu vou colocar na descrição o seu arroba. E, Misha, e para a mamãe que está nos assistindo, você indica o Aprender Inglês Brincando? O que você fala aí para o pessoal que tem em dúvida de entrar nesse curso, de comprar esse curso? Olha, eu não indico, eu recomendo, e não só aqui, mas aonde eu vou, né, as pessoas que falam, onde que você faz o inglês, porque é muito legal, muito bacana, então, assim, eu já divulguei no mercado, no parque, na clínica onde meu filho passa, para quem me pergunta, eu divulgo, por quê? Porque foi bom para mim, então, quando é uma coisa boa, a gente compartilha com o outro, né, até foi essa minha chamada hoje, que é dia do amigo, né, no Instagram, quando a coisa é boa, a gente compartilha com o amigo. Então, se meu filho pode falar inglês, o filho do outro também pode. Então, eu recomendo o curso com muito prazer, porque é fácil de aprender e não exige muito. A professora é exigente, mas o inglês em si não exige muito, né? E você vai conseguindo comer em fatias esse inglês, porque ela esmiuça, deixa a coisa muito mais leve, muito mais fácil para você aprender, diferente de outros que eu já vi, que é aquela coisa rígida, sabe? Você tem que seguir esse padrãozinho aqui, porque se você fizer diferente não vai dar certo. Não. Decorado, né? Aqui não, você vai conseguindo comer, sabe? Você vai vendo sua evolução semana a semana, isso é muito bom. Né, que outros você não consegue. Então, na primeira semana, você já fala assim, olha, eu já consigo falar inglês. Entendeu? Então, isso é gostoso. Você fala assim, lembra a área da dopamina? É a mesma coisa, você já tem aquele prazer, estou falando inglês, né? E isso é muito bom. E aí, te estimula de ir para segunda, terceira, quinta, e 8 meses, 1 ano de curso. Então, eu super recomendo. Obrigada, vou te agradecer aí, pessoal. Um beijo, quem ficou aqui com a gente até o finalzinho. E é isso, até a nossa próxima entrevista com a nossa próxima aula. Um beijo. Ó, kisses. Kisses, Pedrinha.